Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos assiste aqui das nossas videoaulas em Direito em 5 minutos. Eu sou o Dr. Renato Júnior, sou advogado em Paracatu, Minas Gerais, sou criminalista e hoje nós vamos continuar com a nossa matéria de Direito Processual Penal no que tange a matéria de ação penal. Eu juntei alguns requisitos importantes, é claro que eu não vou esgotar o conteúdo aqui por ser um conteúdo muito grande, tá? Mas eu peguei aqueles pontos que eu julguei mais importante e vou estar discorrendo para vocês aqui. Vamos lá então? Vamos falar aqui de ação penal. Vamos lá, eu trouxe um conceito que é do Guilherme de Souza Nutti, que a ação penal nada mais é do que o direito do Estado, acusação ou do ofendido ingressar em juízo solicitando a prestação jurisdicional representada pela aplicação das normas do direito penal no caso concreto. Em essência, de acordo com o entendimento doutrinário, prevalece a ação penal e possui a natureza jurídica em direito público, subjetivo, abstrato, autônomo e instrumental. Vamos saber o que é cada um dessas naturezas jurídicas agora de direito público, subjetivo, autônomo e instrumental. O público é porque ele é exercido contra o Estado. Subjetivo, porque é o titular e é sempre determinado, seja o Ministério Público ou a vítima. Abstrato, porque depende do resultado do processo penal, mesmo que a demanda seja julgada improcedente, o direito de ação será sido exercido. E autônomo, porque ela é independente do direito material, é pré-existente ao direito de punir. E é instrumental, porque a ação penal é meio para se permitir o exercício do direito de punir. Bom, o que eu fiz aqui? Eu fundamentei na Constituição, tá? Que a ação penal ela é constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 35, tá? Que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Só que da agora para frente, eu peguei e separei alguns artigos, tá? Os artigos mais importantes que nós vamos lidar, sobretudo, é o artigo 100 do Código Penal, tá? Então vamos falar um pouquinho de Código Penal, depois nós vamos lá para o Código de Processo Penal, ver um pouco do 24 e alguns artigos seguintes, tá bom? Então vamos lá. O critério adotado para se definir espécie da ação penal é o da titularidade do exercício da ação, consoante o artigo 100, repetido no artigo 24 do Código de Processo Penal. Vamos lá, vamos ver alguns artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal no que tange o direito à ação penal, tá? Vamos por partes aqui. Vamos só pegar a caneta aqui. A ação penal, ela é pública, salvo quando lei expressamente declara punitiva ao ofendido. Via de regra, a ação penal ela é pública. Significa dizer que o Estado que vai deflagrar o processo. Imagina, por exemplo, um crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Pode a vítima, os familiares da vítima, poder entrar com a ação penal? Via de regra, não, porque é titularidade do Estado. Nato, mas por que você falou via de regra? Que nós temos lá algumas questões da ação penal subsidiária, privada, subsidiária da pública, tá? Mas já a gente fala nela. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então, normalmente, via de regra também, é o Ministério Público que vai exercer a titularidade da ação penal, tá? E quando lei exigiu do ofendido a requisição do ministro da Justiça.
Tem alguns casos que o Ministério Público não pode deflagrar a ação penal sem a autorização do ministro da Justiça, tá? Então tem alguns casos aí que depende de autorização do ministro da Justiça poder ingressar a ação penal. A ação penal de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de que tenha qualidade para representá-lo. Em se tratando de crime de ação penal privada, aí o ofendido ele tem que fazer a queixa. Inclusive, para quem milita aí na área penal, existe uma peça chamada queixa-crime, tá? Renato, qual que é o crime que eu posso falar que é uma ação penal privada, que eu posso fazer uma queixa-crime? Injúria, calúnia, difamação, tudo isso daí é uma ação penal privada, tá? Lesão corporal, crime de dano, tipificado ao artigo do teor 163 do Código Penal, tá? Então, tudo isso daí é ação privada. Você tem um prazo para isso, vamos falar desse prazo já, tá? A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal. Olha só. Lembra lá no parágrafo 1º que eu falei agora que, via de regra, é o Ministério Público que exerce a titularidade da ação penal? Aí eu virei e falei assim, olha, por exemplo, homicídio. Imagina, por exemplo, não vou pegar um homicídio não, que isso dificilmente pode ser que aconteça no crime de homicídio. Vamos pegar, por exemplo, um crime de furto, artigo 155 do Código Penal, que fala subtrair para si e para outro em coisa alheia ou móvel. É um crime de ação penal pública, mas imagina que o Ministério Público não entrou com a ação penal, não deflagrou a ação penal. E a família deseja, ou a vítima deseja ver o sujeito ativo sendo processado. O que eles podem fazer? Eles podem entrar com a ação subsidiária da pública, tá, no processo. O juiz vai chamar o Ministério Público para acompanhar e dali para frente o Ministério Público vai tomar a titularidade da ação. O Ministério Público não pode desistir desse direito de ação, tá? No caso de morte do ofendido ou de ter declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa e prosseguir na ação passa para o cônjuge, ascendente, descendente, irmão, o famoso CAD, né? Quem estuda muito aí para concurso aí, principalmente o Nestor Távora, vou tentar escrever aqui, ele fala assim, ó, lembra aqui do CAD. O que é o CAD? É o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão, né? O marido da vítima, ou a esposa da vítima, o filho da vítima, o descendente da vítima, né? E o irmão da vítima, tá? É o famoso CAD, que exerce aí, que pode exercer no caso de morte, né? Renata, no caso dessa ação aí, pode ser num crime de homicídio? Talvez no crime de homicídio pode até ser, mas na prática dificilmente, eu nunca vi, né, uma ação subsidiária da pública num crime de homicídio. Vou ser bem franco, pode acontecer, por exemplo, igual naquele crime de furto, né? Pode ser que antes do Ministério Público impetrar a ação, deflagrar a ação penal, a vítima venha morrer, venha falecer. Então, quem sobrou da vítima lá, os familiares, né, o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão, né, esposo, esposa, pai da vítima, mãe da vítima, filho da vítima e irmão da vítima, tem a titularidade aí dessa ação penal, tá? Falar aqui um pouco aqui de ação penal de crime complexo, está lá no 101 do Código Penal também. Vamos ver o que o Código Penal fala. Quando a lei considerar como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que por si mesmos constituem crime
crimes, cabe ação pública em relação àquele que, desde que em relação a qualquer desses, deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Não é isso? Então vamos lá. Quando a lei considerar como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que por si só constituem crime, cabe ação pública em relação àquele que, desde que em relação a qualquer desses, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público, tá? Isso aqui é um exemplo clássico disso aqui. Sabe o que está falando aqui? Seguinte, tem algumas condutas que normalmente muita gente não conhece, mas é tida como crime. Não sei se vocês sabem, mas ainda é crime hediondo ainda. Você pegar, principalmente as mulheres aí, e fazer cosmético em casa, produto de beleza em casa. Você pega aí na caixinha aí do produto que você usa aí, a tinta do cabelo, do esmalte, pega a composição química, faz em casa e distribui para um vizinho, para um amigo seu, alguma coisa assim, é considerado crime e ainda crime hediondo, né? Então a lei considera crime. E nesse caso, a titularidade aqui é de iniciativa do Ministério Público, né? Então nem todas as condutas, os fatos típicos estão no Código Penal, estão dentro do Código Penal. Nós temos as nossas legislações extravagantes, tá? Decadência do direito de queixa ou de representação. Você lembra que lá no início eu peguei e falei que lá na ação privada a pessoa tinha um prazo para poder ingressar com a ação? Pois bem, está aqui no artigo 103. Esse prazo que eu falei, ele é de 6 meses, tá? 6 meses como, Renato? A contar de que dia? A contar do dia que a vítima veio a saber quem é autor do crime, tá? Imagine que Tício começa a falar, injuriar ou difamar, até mesmo caluniar Mévio, né? Numa praça, numa roda de boteco, sei lá. Aí o que acontece? Mévio sabe que alguém está injuriando ele, está caluniando ele, mas não sabe quem, até que alguém chega e fala assim: ó, Tício, quem está te injuriando, quem está te caluniando é o Mévio, tá? Então você pode tomar suas providências. A partir desse momento que algum fofoqueiro foi lá e contou para o Tício tem 6 meses para poder procurar um advogado e entrar com a queixa-crime, tá? Para poder processar ele, para se ver ele processado. Então tá aí o prazo aí, é justamente isso que fala o artigo 103 do Código Penal. Vamos falar de renúncia, que ela pode ser expressa ou tácita também, do direito de queixa. O artigo 104 do Código Penal, ele fala o seguinte: o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. O que isso significa dizer? Vamos pegar o mesmo exemplo lá do Tício e do Mévio, que um estava injuriando o outro. A partir do momento que o Tício vira para o Mévio e na frente de todo mundo fala assim: olha, eu não importo com isso não, estou nem com você não, quer falar, você fala, te perdoo, estou nem azul com você não. O Tício, ele tacitamente, ele perdoou, tá? Ou até mesmo o próprio silêncio, ele ficou quieto, deixou o prazo dele correr e pronto, acabou. Foi uma renúncia tácita. A renúncia expressa, ele chega e fala também, fala em público, declara que não vai exercer o direito de ação dele, tá? Então ele expressou. A tácita ele cala, ele deixa o tempo passar, simplesmente acaba o prazo dele, 6 meses, pronto, renunciou tacitamente. A expressa, ele simplesmente fala que não vai promover a ação penal, tá? Importa a renúncia tácita ao direito de queixa, a prática do ato incompatível com a vontade de exercê-la,
não aplica, todavia, o fato de receber o ofendido indenização pelo crime, tá? Vamos lá, perdão do ofendido. Continuando no Código Penal ainda, artigo 105. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação. Imagina que o Tício foi lá, naquele mesmo exemplo nosso, e entrou com a queixa-crime. Só que aí, na hora lá chega um determinado momento da persecução criminal lá, no decorrer do processo, os dois fazem as pazes. Aí o Tício vira e fala assim: não, lá que está lá, moço, quieta com isso, vamos deixar essa ação para lá, eu te perdoo. Pronto, a partir desse momento, o prosseguimento da ação acaba, ela obsta, acabou, não há de se falar, houve o perdão, tá? E o perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito, se concedido a qualquer dos querelandos, a todos se aproveitam. O que é que significa isso daqui? Isso aqui significa dizer o seguinte: sabe aqueles crimes, pode ser de injúria, vamos pegar injúria mesmo, calúnia, vamos pegar um crime de dano, 163, Código Penal, mais fácil, vamos trocar o nosso crime aqui. A, B, C e D resolve ir lá no carro de E e quebrar o para-brisa desse carro, né? Pega lá um tijolo lá e resolve mandar ver no para-brisa do carro novinho de E, aquele carro 0 km, por inveja dele, porque ele conseguiu comprar um carro 0 km e eles não. Só que aí A é muito amigo de E deseja perdoar A pelo ato, tá? Só que quando perdoa A pelo ato que ele fez, ele obrigatoriamente o perdão dele vai ser aproveitado a todos. Não dá para querer perdoar A e processar o restante. Então, a todos vai se aplicar o perdão. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Tá? Então, concedeu o perdão, né, para um, não vai prejudicar o direito do outro também. Então, vai aplicar a todos. Se o querelado recusar, não produz efeito. Bom, imagina que vai perdoar A, mas A fala assim: não quer seu perdão não. Então, não vai produzir efeito e o processo vai correr. O perdão tácito é o que resulta na prática do ato incompatível com a vontade de prosseguir a ação. Então, mesmo que quando na tentativa de perdoar ele não queira, ele expressou, mas continua querendo perdoar e não tem mais interesse na ação, basta ele ficar inerte. Basta ele não praticar demais atos processuais que a ação ela vai ser cessada, tá? Não é admissível o perdão depois que passa o julgado da sentença, é óbvio que não. Depois que passa tudo, o cara já foi condenado ou até mesmo absolvido, o outro vem falar assim: não, eu te perdoo por isso. Então, tecnicamente, tá? Para o mundo jurídico, essa possibilidade ela não existe. Vamos ver o que fala lá no Código de Processo Penal com relação à ação penal. Eu separei alguns artigos que eu julguei mais importantes, tá? Não foram todos, tá? Mas a ação penal no Código de Processo Penal começa no artigo 24, tá? Então vamos lá. Nos crimes de ação pública será promovida por denúncia pelo Ministério Público, mas dependerá, quando lei exigir, requisição do membro da Justiça e representação do ofendido, onde quem tiver qualidade para representar. Lembra do artigo 100? A gente falou lá no início lá, tá? Então está dizendo praticamente a mesma coisa.
Aí eu peguei o parágrafo 2º desse 24 aqui, que eu achei interessante trazer para a nossa discussão, que seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado, município, a ação penal será sempre pública. Tá, então tem um crime aí que a pessoa praticou contra o Estado, contra a União, contra o município, a ação ela será sempre pública. Ah não, vi o carro da prefeitura aí, não vou muito com a cara do prefeito, resolvi quebrar o carro da prefeitura. A ação é pública, tá? A titularidade é o Ministério Público. O artigo 28, ele é muito comum para quem milita aí na área penal. Ele fala o seguinte: quando você tem um inquérito policial, questão do arquivamento, eu até falei que ia falar a questão do arquivamento quando nós falássemos em ação penal, quando eu gravei aquele vídeo do inquérito. Bom, quando você o Ministério Público entende que não tem o porquê deflagrar a ação contra aquele indivíduo, contra o sujeito passivo, ele pede o arquivamento do inquérito para acabar com tudo. Só que o juiz titular, o juiz que estava apreciando, se perceber que existe possibilidade da ação, tá? Que o arquivamento seria um erro, que tem elementos para poder deflagrar a ação, o que o juiz tem que fazer? O juiz ele vai virar e vai remeter os autos para o Ministério Público para ofertar ou insistir no arquivamento, tá? Ele vai remeter os autos para o procurador, tá? Para poder entrar com essa ação. Olha só o que fala o 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento ou de quaisquer peças, informação, o juiz do caso considerar improcedente em razão de invocá-las, fará remessa do inquérito peça informação para o Procurador-Geral. E este ofertará a denúncia e designará outro órgão do Ministério Público para ofertar a denúncia, tá? Então, quando o representante do parquê, que é o Ministério Público aí da sua cidade, teria o dever de intentar uma ação penal, deflagrar um processo penal contra outra pessoa, contra um sujeito passivo aí, não faz, ele requer o arquivamento, o juiz titular que estava apreciando o processo, se ele verificar que existem elementos, indícios de autoria e materialidade delitiva desse crime, ele pode remeter os autos para o Procurador-Geral e esse Procurador-Geral vai designar um outro órgão do parquê, do Ministério Público, para ofertar essa denúncia, tá? Vamos lá. Artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Lembra lá da ação penal subsidiária da pública? Ação privada subsidiária da pública? O Ministério Público, quando não entra no prazo legal, o famoso CAD que nós falamos agora há pouco, tá? Pode entrar com ação subsidiária da pública, uma ação privada subsidiária da pública, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre ação penal. Eu sei que eu não esgotei o assunto, o tema, ele é extenso, tá? Mas eu acredito que eu tenha conseguido pegar os principais elementos, principalmente aquelas figurinhas marcadas que todo concurso que cai, direito processual penal, cai pelo menos uma ou duas questões de ação penal e normalmente está aí dentro esses artigos que eu falei. Peço desculpas se porventura eu não atendi a expectativa de alguém, podia ter falado de algum outro artigo ou ter aprofundado mais, mas qualquer coisa vou estar disponível para responder aí as dúvidas de vocês. Tenham um bom dia a todos, bom estudo,
foco, força sempre. Tchau, tchau.